Obrigada. Primeiro, agradeço à GESP, né, pelo convite, agradeço a todos pela participação, tanto quem está aqui como quem está online, mas eu prefiro quando tem essa mistura, né, a gente vê as pessoas, é diferente. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre a atualização do protocolo de profilaxia primária em hemofilia, uma portaria que é de 2022, mas que, às vezes, a gente, na correria do dia a dia, acaba não atualizando. Não tem tantas mudanças em relação ao protocolo anterior, mas já tem algumas coisas que vale a pena nós estarmos relembrando. Então, minha identificação já foi apresentada, né? Sou médica aqui da Fundação Hemopa e também do Bacos Barreto, e sou responsável pelo programa de coagulopatias hereditárias no Pará, uma área que eu me dedico muito tempo, que é a coagulopatia, que eu adoro. Meus conflitos de interesse, e aqui a gente já vai entrar na portaria conjunta, número 6, de 5 de abril de 2022. Então, essa portaria aprovou o protocolo do uso dos fatores de coagulação para a hemofilia primária em caso de hemofilia grave. Então, quais são os critérios de inclusão para o paciente ser inserido no protocolo? Primeiro, ter um diagnóstico confirmado, né, de hemofilia A ou B, tá? Que aqui ele fala hemofilia A ou B grave, mas ele ressalta com nível de atividade de fator 8 ou 9 inferior a 2%. Então, já difere da primeira portaria. Aí vocês podem perguntar, mas hemofílico grave não é aquele que tem menos que 1% de fator? É. Mas a gente viu pela experiência, pelos vários estudos, que o paciente que tem até 2% de fator, a gente chama de moderadamente grave, porque a grande maioria se comporta como hemofílico grave. Então, para não ter esse viés, eles já colocaram na portaria pacientes com menos de 2%. Ele tem que ter idade menor que 3 anos e ter apresentado uma hemartrose em qualquer articulação ou um sangramento grave. Esse paciente também precisa ter a pesquisa de inibidor ou a quantificação do inibidor inferior a 0,6 unidades Bethesda, que é considerado inibidor negativo, e esse teste tem que ser realizado imediatamente antes da inclusão no protocolo. Então, pelo menos uns 15 dias antes, 20, 15 dias antes, se o teste dele é antigo ou ainda não tem um teste, para começar o protocolo, tem que estar com o teste do inibidor negativo. Pacientes com hemofilia A ou B grave, e aí ele coloca menos de 2%, que não preencherem os critérios de inclusão na profilaxia primária, então, quem já tem uma criança com mais de 3 anos, ou já tem apresentado 2 ou mais hemartroses, ele vai deixar de fazer profilaxia? Claro que não. Só a nomenclatura é que vai mudar. Já vai ser chamado de profilaxia secundária, tá? E essa definição está no Manual de Hemofilia do Ministério da Saúde. Mas ele vai iniciar a profilaxia, só vai mudar de nome. Critérios de exclusão. Então, o paciente que tiver um pico histórico de inibidor superior a 5 unidades Bethesda, ele tem que estar confirmado em pelo menos 2 ocasiões, com intervalo de 2 a 4 semanas entre as quantificações. Então, ele tem que ter 2 testes de inibidor positivo superior a 5 unidades Bethesda, que é o que a gente considera inibidor de alto título. E idade igual ou superior a 3 anos. Então, esses pacientes não se enquadram para a profilaxia primária. Algumas situações vai demandar da equipe uma avaliação mais individualizada quanto à profilaxia. Então, vocês vejam, não é um protocolo amarrado, não é receita de bolo. Ele dá uma diretriz geral, mas a gente pode avaliar cada caso. Então, por exemplo, um paciente com fenótipo hemorrágico mais leve, que não vai ter prejuízo para a criança, ele pode iniciar a profilaxia após os 36 meses de idade, quer dizer, depois dos 3 anos. Só não vai mais se chamar profilaxia primária, tá?
Caso com tendência hemorrágica mais frequente, mesmo que não seja articular, ele pode iniciar a profilaxia primária. Ah, nunca teve uma hemartrose, mas é aquela criança muito ativa, que cai, faz sangramento geralmente da boca, às vezes cai sentado, faz hematoma e glúteo, não teve uma hemartrose, mas tem um fenótipo hemorrágico mais frequente, ele também pode iniciar a profilaxia primária. Criança com maior risco de trauma, que justifique iniciar a profilaxia mesmo antes da primeira hemartrose. Então, vocês veem que a gente vai avaliar caso a caso. No caso específico do histórico de inibidor, tá? Aqueles pacientes que têm um título, o título máximo do inibidor nunca chegou a 5%, sempre foi inferior a 5%, eles vão poder iniciar a profilaxia desde que a quantificação no momento da inclusão seja negativa, quer dizer, inferior a 0,6. E não haja resposta anamnéstica ou reação alérgica ao fator 8, ao fator 9. O que é a reação anamnéstica? O paciente tem inibidor. Se ele para de ser exposto ao fator, o título vai cair. Mas se a gente expõe esse paciente novamente ao fator, o título pode subir. Então, isso se chama reação anamnéstica. É o aumento do título quando ele é exposto. No caso do fator 9, muitas vezes, paciente que tem inibidor contra o fator 9, ele pode fazer reação alérgica e eles podem fazer reações graves, tá? Então, paciente 9, ele não pode ter reação alérgica para ele começar a profilaxia primária no caso de inibidor. Os pacientes que apresentam título entre 0,6 e 5, que apresentam resposta hemostática ao concentrado de fator 8 ou 9, ressalta novamente, sem reação alérgica, e que não necessitam de produto de bypass, tipo concentrado de fator 7 ativado, CCPA, a gente vai começar com a dose de 25 unidades por quilo, tá? 2 vezes por semana. Então, a gente já começa com essa dose para ver como vai ser a resposta. E vai ajustar a dose de acordo com o perfil desse paciente. Então, nós vamos colocar uma dose que evite os episódios hemorrágicos. Então, novamente, uma avaliação individual. O tratamento. Bom, os pacientes eles têm que ser registrados e acompanhados regularmente num centro tratador de hemofilia, né, que é chamado de CTH. No caso aqui do Pará e na grande maioria dos estados, o CTH é o hemocentro, mas existem estados que têm CTH que não são hemocentro. Por exemplo, São Paulo tem muito CTH que não é de hemocentro, é de hospital. Então, ele tem que assinar também o termo de esclarecimento e responsabilidades. Na portaria tem um apêndice, que é o 1. Então, a família tem que ser orientada de como é o protocolo e assinar que está concordando que a criança seja submetida a esse protocolo. Eles têm que ser submetidos à avaliação médica, de enfermagem, psicossocial e músculo-esquelética. Então, ele tem que passar por toda essa avaliação e ele tem que ter a aprovação, no mínimo, do médico e da enfermagem. Ah, os outros profissionais são menos importantes? Claro que não, mas algumas unidades não têm toda essa equipe. E aí, se o protocolo for amarrar a aprovação por toda a equipe, quem não tem todo mundo não vai poder aderir ao protocolo? Vai. Então, as unidades que não contam com toda a equipe, pelo menos a aprovação do médico e da enfermagem, da enfermeira. Avaliação músculo-esquelética, também importantíssima. E o protocolo pede que ele seja avaliado antes da inclusão e pelo menos a cada 12 meses durante todo o tratamento. E qual é a avaliação musculoesquelética? Hoje, uma avaliação que é aceita no mundo inteiro é o HJHS, tá? Que é um score de saúde articular. E aí, nossa equipe de fisioterapeutas está habilitado, treinado, capacitado
para fazer essa avaliação musculoesquelética pelo HJHS. Então, quando a gente solicita, eu coloco, geralmente, eu escrevo lá, marco naquele papelzinho, né, fisioterapia, e escrevo do lado HJHS, para elas saberem que a gente está querendo essa avaliação. A avaliação médica, enfermagem, psicossocial e musculoesquelética, realizadas pela equipe, devem ser aprovadas pelo médico responsável pelo tratamento em cada CTH. Todas as unidades, todos os centros, têm um médico responsável perante o Ministério da Saúde, tá? Então, aqui, quem é que é o responsável perante o Ministério? Sou eu. Né? Todas as correspondências que o Ministério manda de tudo de coagulopatia, vem sempre uma cópia para mim, ou vem exclusivamente, dependendo do assunto, mas vem uma cópia também para eu tomar conhecimento, porque para o Ministério eu sou a responsável pelo programa. Então, todos os pacientes, para iniciar a profilaxia primária, depois de aprovado pela equipe, tem que passar por esse responsável também para iniciar o programa. O paciente que atende os critérios de inclusão deve iniciar o tratamento imediatamente ou logo após a ocorrência da primeira hemartrose ou sangramento grave, que pode ser espontâneo ou pós-traumático. Aqui um adendo, gente, me desculpe o Ministério da Saúde, mas eu não vou esperar que a criança tenha a primeira hemartrose para iniciar a profilaxia, né? É uma questão de bom senso. Então, eu vejo, como eu falei, aquela criança que é mais levada, que a gente vê que já tem mais sangramento, inicia antes da primeira hemartrose, não fica amarrado nessa coisa da primeira hemartrose. Assim como acesso venoso muito difícil, a gente, às vezes, posterga o início da profilaxia. Porque, às vezes, a gente tentando evitar um sangramento, a gente causa sangramento. Então, o pessoal mais da enfermagem já deve ter visto criança que faz hematoma, né, e às vezes hematoma grave, no local da punção, tentando fazer a administração do fator. Então, um acesso venoso muito difícil, a gente pode postergar um pouquinho a profilaxia até que essa criança cresça um pouquinho mais e o acesso se torne melhor. Mas daqui a pouco a gente vai falar de catéter também. E aí ele dá um adendo explicando o que é sangramento grave, tá? Então, são aqueles sangramentos que ocorrem em sítios nobres e com critérios de gravidade. Então, por exemplo, sangramento em sistema nervoso central, sangramentos internos, digestivo, grandes hematomas, síndrome compartimental, todos esses são considerados sangramentos graves. Então, a criança que apresentar qualquer sangramento grave, ela já tem critério para começar a profilaxia primária. Quais são as responsabilidades que os CTHs vão ter? Então, aqui, no nosso caso, pelo que é que nós somos responsáveis? Primeiro, inclusão e adesão do paciente ao protocolo, tá? E inclusão dos dados do paciente no sistema Hemovida Web Coagulopatias. Então, pode ser que nem todo mundo saiba o que é isso. Existe um sistema do Ministério da Saúde que chama Hemovida Web Coagulopatias, que ele gerencia o programa de coagulopatias no Brasil inteiro. Então, todo paciente que tem coagulopatia e que está tratando no CTH, ele vai estar inserido, o nome dele, os dados dele vão estar inseridos nesse sistema. E em qualquer lugar do Brasil que esse paciente chegue em um CTH, para um atendimento de urgência, esse paciente pode ser atendido, tá? E a equipe desse CTH vai ver as informações do paciente no sistema, tá? Também vão ser responsáveis pelo preenchimento do formulário, tá? Que é o formulário de não é consentimento, é a equipe dizendo que está ok, né? Todos os membros da equipe estão de acordo que aquele paciente entre no programa de profilaxia, porque cada membro da equipe vai dar a sua avaliação. Eu, como médico, posso achar que aquele paciente tem condição,
E aí vem o pessoal do serviço social e diz, olha, essa mãe não adere, a casa dela não tem condições, a geladeira não está boa, então tem uma outra, ela mora muito longe, não tem onde fazer, né? Então, por isso que é importante. A pessoa da enfermagem, olha, acesso venoso muito ruim, não tem condição de pegar um acesso venoso com frequência. Então, por isso que é importante a avaliação de todo mundo, todos os membros da equipe. E aí tem que fazer uma evolução e colocar, né? Estamos de acordo ou não estamos de acordo. Exigir do paciente ou do responsável legal o registro das infusões numa planilha própria, tá? O Ministério disponibiliza essa planilha, é o apêndice 7, tá? Mas a maioria dos CTHs tem aquele livretinho, né? Todo mundo conhece, que é onde o paciente insere. Então, onde tem esse livretinho, dá para o... Oi, Charlie. Fornece para o responsável e ele tem que colocar ali todas as infusões e orientar bem que qualquer sangramento que o paciente apresente, a mãe, o responsável, também tem que colocar nessa planilha de infusão, para dizer, né, para informar que mesmo em profilaxia, aquela criança sangrou. Para quê? Para o médico, quando for reavaliar, saber se precisa ajustar a dose, ajustar a frequência. Porque depois se pergunta para a mãe, sangrou? Não, a mãe esquece. Né? Já passaram 3 meses daquele sangramento, mas se ela nota, doutora, foi no mês tal, ele caiu e apresentou um sangramento. Então, isso é muito importante para a avaliação e ajuste das doses. E aí tem um cronograma de tratamento e uma agenda de seguimento que também deve ser seguido, que a gente vai ver mais para frente. Quais são as doses e como é feita a administração? Vocês devem lembrar que o primeiro protocolo dizia que o nosso programa era com dose escalonada, né? Era A, B e C, que era o modelo do protocolo canadense, tá? Só que isso também não era uma coisa fixa. Mas, às vezes, pegava um médico que não tinha muita experiência e o médico acabava achando que ele tinha que começar com uma dose, depois passar para 2 e depois passar para 3. Então, hoje, ele não coloca mais, o protocolo não coloca mais, só refere que ele vai iniciar com 1 a 2 doses semanais, de preferência 2 doses, tá? A gente não começa mais com 1 dose, de 250 unidades, que vai ser mais ou menos 25 unidades por quilo para uma criança de 10 quilos, que é a média de peso que as crianças iniciam o protocolo. De concentrado de fator 8 ou 25 unidades por quilo. No caso da hemofilia B, a gente vai começar com 2 doses de 250 a 500, que vai ser a dose de 25 a 40 unidades, do fator 9 ou 40 unidades por quilo. Tá? Então, pode começar com 25 e essa dose pode ir até 40 unidades por quilo da hemofilia B. Uma coisa também muito importante, a dose tem que ser adequada para a apresentação mais próxima. Então, gente, a gente já viu fracionar dose de profilaxia, não se fraciona. Não pode pegar um frasco de 500, diluir não sei para quanto e fazer quanto. Isso não existe na profilaxia primária. Frasco é 250, 500, 750, 1000. Então, eu vou usar essas doses, tá? Então, aqui, por exemplo, a dose calculada, 290 unidades, dependendo do peso. Eu calculei, deu 290. Eu vou arredondar. Qual é a apresentação mais próxima? 250. Então, eu vou arredondar para 250. Eu fiz o cálculo e deu 450 unidades, eu arredondo para 500. Mas não se fraciona. Então, é importante também o pessoal da enfermagem, se receberem uma prescrição de fracionamento do frasco, não pode, gente, tá? Não se fraciona o frasco do concentrado de fator. E aí eles colocam algumas observações que a gente já falou um pouquinho.
Criança com dificuldade de acesso venoso. A gente pode iniciar nessa criança com uma dose por semana para evitar muitas punções, né? E logo que for possível, já passar para a dose de 2 vezes por semana. Por isso que na profilaxia primária as avaliações são mais frequentes, porque a gente está iniciando, ninguém sabe como é que o paciente vai responder. Então, começa com 250 e assim que possível já aumenta para 1 vez por semana, aliás, e logo que for possível, passa para 2 vezes por semana. Mesmo que essa criança não esteja com sangramento, tá? Então, essa criança já pode ser escalonada para 2 vezes por semana. Ah, mas ela não está sangrando. A gente não vai esperar que ela sangre, faça uma hemartrose para escalonar, tá? Então, já tem condição venosa, já muda para 2 vezes por semana. Criança que já estão na dose mínima de 25 unidades por quilo, 2 vezes por semana, e apresentam qualquer sangramento significativo, já muda para 3 vezes por semana, tá? Aí, a criança já está no esquema de 25 unidades por quilo, 3 vezes por semana e apresenta sangramento, tá? Sangramento espontâneo. Claro, vai fazer uma avaliação individual, mas inicialmente o ideal é a gente aumentar a frequência, tá? Dessa administração. Geralmente a gente aumenta para dias alternados, então faz dia sim, dia não. E pode fazer também o aumento da quantidade, né, aumento da dose. Então, a gente vai aumentando 5 unidades por quilo em cada dose e vai avaliando. Mas a dose máxima é de 50 unidades por quilo, tá? 50 unidades por quilo na hemofilia A eleva o fator a 100%. Então, não é possível que a criança sangre com 100%. E em todos os casos de resposta não satisfatória, lembrar que essa resposta não satisfatória pode ser por inibidor, né? Então, solicita a pesquisa de inibidor. Se houver um histórico de sangramento grave antes do início da profilaxia, então, por exemplo, um sangramento de sistema nervoso central, uma síndrome compartimental, o paciente começa o tratamento com dose escalonada, mas já com dose 3 vezes por semana, se for possível, tá? No caso da hemofilia A, e de 2 doses por semana, no caso da hemofilia B. Uma outra coisa hiper importante, que a gente deve evitar a administração de doses muito altas do concentrado de fator, pelo menos nos primeiros dias de exposição. Por quê? Todos os estudos mostram que a tendência de aparecer inibidor ela é muito maior nos primeiros 20 dias de exposição, tá? Então, nesses primeiros 20 dias, é bom que a gente evite doses muito altas de fator. Às vezes não dá para evitar, né? Uma criança teve sangramento do sistema nervoso central, não tem como a gente evitar, mas aí a gente vai ter que ficar muito mais atento na pesquisa do inibidor dessa criança. Vai iniciar o esquema de profilaxia 3 vezes por semana e algumas vezes a gente vai precisar de catéter venoso, tá? Então, uma criança pequena, antes do 1º ano de vida, teve um sangramento de sistema nervoso central, ele já é candidato a iniciar a profilaxia com 3 vezes por semana, mas dificilmente essa criança vai ter um acesso venoso que permita 3 vezes por semana. Então, nesse caso, está indicado colocar um catéter, né, para permitir essa infusão sem causar nenhum prejuízo para essa criança. E nós devemos almejar a menor dose, na menor periodicidade, mas que seja suficiente para coibir qualquer sangramento. Então, novamente, é o nosso bom senso que tem que operar. E aqui eles falam um pouquinho do acesso venoso e do uso de catéter. Gente, desculpa, eu falo catéter, é costume, eu sei que o nome é cateter, mas eu acho horrível cateter. Então, eu continuo chamando catéter, tá? Então, se tem dificuldade de acesso venoso, em algum momento do tratamento,
deve ser avaliada a implantação de um catéter venoso central. E, normalmente, o que eles preconizam é o catéter que tem abertura lateral, tipo fenda, tá? Então, é aquele catéter que a gente chama de portocat, infelizmente isso aqui não dá, mas vocês podem ver, né? Ele tem essa membranazinha de silicone que fica aqui implantado, tá? E aí a administração do concentrado de fator vai ser feita por aqui. Então, é um catéter normalmente mais confortável para a criança e mais prático de fazer a infusão e que a contaminação geralmente costuma ser menor. Eu só tive experiência com uma criança até hoje para usar catéter, uma criança que morava longe. Essa criança fazia a infusão no hospital, era o hospital que fazia a infusão, e mesmo assim ele fez contaminação. Depois de 3 meses, ele teve que tirar o catéter por causa de infecção. Então, é uma possibilidade. Mas era uma criança com inibidor, tá? Detalhe, os CTHs são responsáveis por providenciar junto à rede a implantação do catéter, tá? Então, isso é responsabilidade. No caso do Hemopa, o Hemopa é que tem que se responsabilizar, tá? Por adquirir esse catéter e providenciar um local, porque tem que ser feita, né? É um procedimento de pequena cirurgia para a implantação desse catéter, tá? Lembrar que na implantação de catéter tem que ser feito o preparo prévio com o concentrado de fator, porque é uma pequena cirurgia. Essa minha criança, felizmente, tinha plano de saúde. Então, a gente fez um laudo para o plano providenciou o catéter, foi internado, fez a implantação, e aí foi tudo bem no início, né? E aí, como é que nós vamos fazer o acompanhamento ambulatorial dessa criança que começou a profilaxia primária? Não existe uma regra, tá? Não tem nenhum estudo que diga qual é o acompanhamento ideal. Vai depender de cada paciente, da idade desse paciente, do perfil hemorrágico, se essa criança tem uma articulação alvo ou não, o grau de adesão. Então, nós vamos manter um acompanhamento dependendo da avaliação. Podemos ter pacientes que a gente vai ver com mais frequência e pacientes que nós vamos ver com uma frequência menor. Por exemplo, um paciente que mora muito longe. Gente, não dá para a gente dizer para a família estar aqui todo mês. Infelizmente, não dá, né? Então, a gente vai ter que ser realista. O mais frequente possível no início, mas que o paciente possa cumprir. Porque não adianta eu dizer, a senhora tem que estar aqui mês que vem. Ela diz, o TFD não libera a passagem, eu não tenho dinheiro para vir. Aí você vai fazer o quê, né? E esse acompanhamento inclui a equipe multidisciplinar, tá? E aqui ele coloca até ortopedista, né? Todo mundo que for possível. Quem não tem, toda a equipe mínima que o CTH tenha. Nos pacientes que iniciaram a profilaxia primária, eles pedem que o acompanhamento seja pelo menos bimestral no primeiro ano de tratamento, para ajustar a dose, para ver se não desenvolveu o inibidor, para avaliar a adesão, então, pelo menos a cada 2 meses. Realizar os exames de rotina, ajustar a dose do concentrado de acordo com a resposta e, se possível, realizar a farmacocinética, porque aí a gente ajusta a dose de acordo com como a droga está agindo no organismo daquele paciente. Precisa de uma avaliação multiprofissional, individualizada e periódica, revisão cuidadosa dos eventos hemorrágicos, acompanhar o preenchimento da planilha de infusão domiciliar e realizar os exames laboratoriais. Exames laboratoriais, tá? Frequência da pesquisa ou da quantificação de inibidor. Faltou um, sumiu, tá? No início da profilaxia, a gente tem que fazer a pesquisa de inibidor a cada 10 dias de exposição, tá? Então, paciente completou 10 dias de exposição, tem que fazer a pesquisa de inibidor. Ah, esse paciente ele começou a profilaxia, ele já tinha feito algum sangramento, já tinha feito 3 vezes, não 3 vezes concentrado de fator. Então, ele já tem
3 dias de exposição, tá? O DE é dia de exposição. Então, quando ele começa a profilaxia, ele começou com 2 vezes por semana, em 3 semanas ele já vai ter atingido os 10 dias de exposição. Ele já tem que fazer a pesquisa do inibidor. Então, a gente faz com 10 dias, com 20 dias, 30 dias e depois 50 dias, porque é o período mais propício ao desenvolvimento do inibidor. Depois que ele faz 50 dias de exposição, já é uma frequência menor. Então, a gente vai fazer do 51 até o 100 DE, a pesquisa a cada 3 meses. Depois que ele faz 100 dias de exposição, até que ele complete 5 anos, a gente faz a cada 6 meses. E depois dos 5 anos, a cada 6 a 12 meses, dependendo da rotina de cada centro, no mínimo a cada 12 meses. E sempre que ele for fazer algum procedimento cirúrgico, a gente tem que fazer. Ah, mas ele tem uma pesquisa de inibidor de 2 meses atrás. Não vale, tá? Tem que fazer uma nova pesquisa. Ah, ele fez a cirurgia, tem que fazer de novo. Procedimento cirúrgico é gatilho para desenvolvimento de inibidor. Por quê? Porque o procedimento cirúrgico em si causa um estresse que ativa o sistema imune, ativa a citocina, que são responsáveis pelo desenvolvimento do inibidor. Então, o paciente vai fazer cirurgia, a gente tem que ter certeza que ele não tem inibidor para poder fazer a avaliação de infusão para a cirurgia. E ele fez a cirurgia, a gente tem que ter certeza que ele não desenvolveu o inibidor depois desse procedimento, tá? Também a cada 6 a 12 meses, esse paciente tem que fazer um hemograma, né, contagem de plaqueta, a sorologia, tá? Eles preconizam hepatite B e C, HIV e HTLV. Aqui a gente pede logo a sorologia completa, que é muito mais prático, que inclui sífilis, chagas, TGO e TGP, o TAP, tá? A creatinina e outros exames a critério médico. Então, às vezes, criança pequena, que tem alguns sangramentos, ou então que não tem uma dieta muito boa, a gente pede ferro e ferritina, né, doutora Fernanda? Né? Então, dependendo do paciente, nós vamos pedir outros exames. Mas esses aqui é o mínimo que tem que ser feito, a cada 6 a 12 meses. No mínimo, 12 meses, tá, gente? Uma outra coisa importante que tem que ser avaliado periodicamente são os pais ou os cuidadores da criança, tá? Eles também têm que ser avaliados pela equipe multiprofissional. Porque quem é que vai fazer a infusão? É a criança? Não. Né? São os pais, os cuidadores. Então, a gente tem que estar de olho neles para ver se eles estão fazendo as coisas direito. Eles têm que assinar o termo de esclarecimento e responsabilidade, nós já falamos disso, e uma via do termo tem que ser escaneada e encaminhada lá para o Ministério da Saúde, para a gerência de sangue e hemoderivados. Então, família, o responsável assina o termo e uma cópia desse termo tem que ir para o Ministério da Saúde. O acompanhamento multiprofissional, tá? Qual é a periodicidade? A enfermagem, o ideal é que faça avaliação a cada consulta médica. Então, veio para a consulta médica, passa na consulta de enfermagem também. Farmácia, a cada 2 a 6 meses. Odonto, pelo menos a cada 12 meses. Psicologia, serviço social, pelo menos a cada 12 meses. Avaliação músculo-esquelética. Eu não lembrava que aqui ele já colocava fazer o HJHS, tá? Pelo menos a cada 12 meses. Outros profissionais, depende da evolução clínica, né? Aí vai ser individual para cada paciente, dependendo de como esse paciente se comporta. Às vezes, a psicologia, a gente precisa de uma avaliação mais frequente. Às vezes, o paciente não vai passar pela avaliação, quem tem que passar pela avaliação são os pais, né? Ou o cuidador da criança. Registro, uma coisa que o Ministério da Saúde pega muito no pé de todo mundo. Primeiro, evolução clínica. E aí é de toda a equipe, tá? Não é só médica.
registrada no prontuário do paciente por cada membro da equipe. E aí todo mundo tem que colocar o seu parecer daquela avaliação, porque às vezes a gente pede uma avaliação e não tem escrito nada. Né? Avaliação para não só no caso da primária, evolução para a profilaxia secundária. Aí coloca lá, paciente foi avaliado, tererê, tarará. Sim. Qual é a opinião da equipe? Ele está apto para fazer profilaxia? Ele não está apto? Então, cada um da equipe tem que escrever, porque a gente não vai adivinhar. Né? Então, tem que escrever, concordo ou está apto. Tem que colocar qual é o parecer de cada um. O paciente, de novo, tem que preencher a planilha de infusão domiciliar, contendo data da infusão, a dose e o lote do fator administrado. Por quê? Se o paciente tiver algum evento adverso, a gente vai ter que fazer a farmacovigilância. E aí, na farmacovigilância, tudo isso vai ser solicitado. E aí, todos os dados têm que ser inseridos no Sistema Hemovida Web Coagulopatias. Então, para quem não conhece o Sistema Hemovida Web Coagulopatias, isso aqui é um printzinho da carinha do sistema, tá? Ele é um sistema informatizado do Ministério da Saúde, da Gerência de Sangue e Hemoderivados, que é quem gerencia o programa de coagulopatias hereditárias. E o objetivo desse sistema é ter um cadastro nacional com todos os pacientes que têm coagulopatia, outras doenças hemorrágicas hereditárias. Porque isso aqui vai servir de base, gente, para aquisição de fator de coagulação. Porque o Ministério compra isso, né? Vocês sabem. Aí o Ministério vai dizer, esse ano eu vou comprar 100 mil unidades de fator 8, 50 mil de fator 9, baseado em quê? Não, o Ministério avalia os dados que estão no Hemovida, né? Qual é a frequência de utilização de cada fator, e aí não só do 8, 9, de todos os fatores que o Ministério disponibiliza no programa, e aí ele faz a aquisição, porque muitos desses fatores é uma licitação internacional que ocorre. Então, é um processo demorado. Então, não dá para dizer, olha, eu vou ligar para a farmácia e pedir fator. Não é assim. Então, o dado do Hemovida tem que estar sempre atualizado. Todos os pacientes do Brasil com coagulopatias hereditárias, eles devem ser cadastrados no sistema logo após o diagnóstico. E esse sistema, ele tem dados, além do diagnóstico, qual é o tratamento que esse paciente faz, se ele teve alguma complicação da doença, por exemplo, um paciente que tem HCV, tem que estar colocado nesse sistema. Perfil sociodemográfico, o quantitativo de fator da coagulação que foi dispensado. Quer ver? Dispensamos fator que dá para 2 meses. Aí o paciente só volta aqui 6 meses depois. Tem alguma coisa errada, não é? Então, tudo isso tem que ser avaliado. Tem um gestor estadual do sistema, tá? Que ele vai coordenar os níveis de acesso, tá? Dados de identificação, como nome, data de nascimento, endereço, também constam. Dados sociodemográficos e clínicos, o tipo da hemofilia, a gravidade da hemofilia, o percentual de fator, não basta eu dizer, ele é um hemofílico leve, tá? 6% é leve, 25% também é leve, mas na hora da gente avaliar a prescrição do fator, faz uma diferença enorme, que às vezes 25% eu nem preciso fazer concentrado de fator para determinados procedimentos, mas 6% eu já preciso. Então, é fundamental ter o percentual, né? A gravidade, mas quanto de fator. Os tratamentos que esse paciente já fez, a ocorrência de inibidor, se teve reação, por exemplo, reação alérgica, que às vezes acontece no fator 9, mais frequente no fator 9. O 8, quando a gente tinha fator plasmático, era mais comum de ter. Hoje, o recombinante, ele não tem nenhuma proteína de origem animal, então é muito difícil dar reação alérgica com o fator recombinante. E as complicações que a gente já falou, né? Infecção, tipo HIV, hepatites, até porque a gente tem
são doenças de notificação compulsória. Então, a gente tem também que notificar. E lembrar que a adesão e o tratamento regular no centro tratador, ela é fundamental para o sucesso do tratamento. Uma outra coisa que hoje se conversa muito em todos os eventos de hemofilia é a individualização do tratamento. Porque, como eu falei, a gente tem que avaliar cada paciente, não é uma receita de bolo, que eu digo, são 3 xícaras de farinha, 4 ovos, não é, né? Cada paciente é diferente. Então, a gente vai ver saúde articular desse paciente, presença de articulação-alvo. Então, esse paciente geralmente precisa de uma dose maior, de uma frequência maior, para que seja evitado o sangramento. Atividade física ou de trabalho. Tá. Contar rapidinho uma historinha para vocês, que não foi de profilaxia primária, mas é de profilaxia também. A gente tem um paciente que ele vira e mexe, estava com hemartrose de cotovelo. Já tinha aumentado a dose, ele fazia bonitinho, 3 vezes por semana, hemartrose de cotovelo. Aí ele veio comigo, tá, o que você faz? Que trabalho você faz? Aí ele disse, eu estudo, mas o que mais? Doutora, nos finais de semana eu toco numa banda. O que você toca na banda? Bateria. Então ele fazia sangramento, porque ele fazia o fator de manhã, né? E tocava de noite, na sexta-feira e no sábado. Então, na sexta-feira, nem tanto, mas no sábado, com certeza, ele fazia hemartrose, que ele não estava mais com o nível de fator bom para evitar o sangramento. É o que a gente fez. Para mudar esse horário, sexta-feira, tu vai fazer o fator à noite. E aí tu faz uma dose, a gente faz uma dose um pouquinho menor, no sábado também. Pronto, acabou as hemartroses de cotovelo. Então, tem que ver que atividade que essa pessoa faz, né? Para isso, a gente tem que conversar com o paciente. Genética. Tem paciente que é mais sangrador. Acho que vocês já viram aqui paciente hemofílico grave, que raramente sangra. E hemofílico moderado, que sangra muito. Então, cada paciente tem um perfil diferente. Preferência do paciente ou cuidador. Tá, eu acho que esse paciente tem que fazer profilaxia diária. Mas o paciente vai aderir? A mãe, o cuidador, tem condição de fazer a infusão diária? Às vezes não tem, né? Então, a gente tem que conversar também com a família para ver como é que essa família pode fazer. Porque senão você faz uma prescrição e a família não cumpre, então não adianta nada. Então, é melhor não ser aquela ideal, mas ser uma que o paciente pode cumprir. E a farmacocinética sempre que possível, tá? Porque aí a gente vai avaliar, né? Aqui, quando a gente faz o fator, ele vai fazer um pico e depois essa quantidade de fator, ela vai caindo. E aí a gente mede, né, Charles, em horas, quanto é que esse paciente chegou no nível mínimo aceitável, que é normalmente em torno de 3%, para evitar, hoje já está se colocando até 5%, o nível mínimo, nível de vale, para fazer a próxima dose do fator. Tem paciente que essa hora aqui é bem estendida, tem paciente que é curta. A gente tem um paciente aqui que ele fazia profilaxia diária, a farmacocinética dele era horrorosa. Eu jurava que ele tinha inibidor. E a gente fez não sei quantas titulagens, não era nem pesquisa, que a gente não se conformava que ele não tinha inibidor. Ele não tem inibidor. Mas ele tem uma farmacocinética desfavorável. Toda vez que nós tentamos fazer a profilaxia em dias alternados, olha só, dias alternados, dia sim, dia não, ele sangrava. Aí ele fazia profilaxia diariamente. Esse paciente, felizmente, está no estudo clínico com fator de meia-vida estendida e está fazendo agora 2 vezes por semana, está evoluindo super bem, o paciente está super feliz. Mas essa avaliação da farmacocinética é muito importante para nós vermos qual a frequência ideal e o horário ideal, né? Então, que horário é o melhor para esse paciente, dependendo
da atividade física dele, do trabalho que ele faz. Tem paciente que é esportista. Então, esse paciente precisa fazer fator numa frequência maior. Aí eu vou dizer, você não pode jogar bola. Criança. Adianta a gente dizer para aqueles que gostam do futebol, não pode jogar. Ele vai jogar escondido, não vai? A gente nós não vimos aqui várias vezes, paciente que... Aí quando você pergunta, jogou aí, pé machucado, jogaste bola aí. Para a mãe ele não diz, né? Porque eu não cheguei. Mas as que tem. Aí a mãe diz, doutora, diga para ele que ele não pode jogar bola. Eu digo, não, ele pode jogar bola assim. Mas a gente vai fazer um acordo. Você vai prometer que só vai jogar bola nos dias da profilaxia. Pode ser? Aí a criança fica toda feliz, porque agora a doutora disse que ele pode jogar bola, né? A mãe diz que ele não pode, mas a médica disse que pode. Mas bora acertar, só nos dias da profilaxia. Pode ser? Pode. E aí, geralmente, eles fazem isso. Quando ele faz um acordo, a criança, né, normalmente cumpre. Então, ele promete que só vai jogar bola nos dias que ele fizer a profilaxia. E aí, ele joga a bolinha dele, feliz da vida, e não faz hemartrose. E, primeiro, compartilhar conhecimento, é o que a gente está fazendo aqui, né? Só vai tornar a gente, como equipe, mais forte. E a equipe multiprofissional, ela é fundamental para o tratamento não só das doenças hemorrágicas, né, mas das doenças hematológicas como um todo. Isso aqui foi um evento que nós fizemos há algum tempo atrás, que tem boa parte da equipe multiprofissional, presença de pacientes, de associação, que essa integração também é muito importante para o melhor tratamento dos pacientes. Então, gente, eu agradeço a atenção de vocês, do pessoal que está online, e eu estou à disposição para tirar as dúvidas, para responder pergunta. Se eu não souber, a gente procura e tenta esclarecer, tá bom? Obrigada. Obrigada, doutora Ieda. Nesse momento, como ela falou, ela está disponível para perguntas. O pessoal que está acompanhando a gente de maneira online pode enviar sua pergunta pelo chat e nós estaremos aqui para responder. Eu sou Márcio Azevedo, da área administrativa, e queria saber se a alimentação interfere em algum processo na evolução ou na doença. Tem algum assim, preventivo? Assim, comer alguma coisa assim faz mal? Pode fazer. Um problema no estômago, no esôfago, para a criança sangrar? Tá, uma pergunta muito interessante, Márcio. É assim, a alimentação não interfere com o fator de coagulação, mas ela é importante para todo o desenvolvimento, principalmente da criança, né? Então, uma criança que tenha uma alimentação que não seja adequada, ela pode proporcionar até uma tendência a sangramento digestivo, né? Então, todo mundo, né, precisa ter uma alimentação adequada. Quanto melhor a alimentação, melhor vai ser o desenvolvimento dessa pessoa. Agora, assim, não tem alimentos que interfiram com o fator de coagulação, mas medicamentos já é diferente. Da outra aula que a gente deu sobre o uso realmente dos fatores, nós falamos sobre o uso de anti-inflamatórios, qualquer medicamento que possa interferir na função das plaquetas. Os anti-inflamatórios não hormonais, que tem gente que acha que anti-inflamatório é remédio para tudo, né? Tudo, tô com dor de cabeça, tomo anti-inflamatório. Não, gente, toma analgésico. E, principalmente, o ácido acetil salicílico, que é a aspirina, né? Esse é totalmente proibido. Os anti-inflamatórios, de preferência, aqueles que interferem menos na função hepática. Agora, uma coisa importante, que geralmente só se vê nos adultos, né? Mas às vezes em adolescentes também, é álcool. Álcool e drogas. Porque o álcool vai interferir aonde? Na função hepática. É o fígado que produz a grande maioria dos fatores de coagulação. Então, eu já tenho uma doença que me dá alteração na coagulação. Eu ainda vou, desculpa a palavra, ferrar com o meu fígado. Aí, em vez de uma doença, eu vou ter mais de uma. Então, a gente tem que estar frisando muito por nossos pacientes o perigo, né, da ingestão de álcool.
para todo mundo é perigoso, mas para quem tem uma doença hemorrágica, mais ainda. Então, ingestão de álcool, a gente tem que orientar muito o paciente sobre isso, ingestão de álcool, tá? Seu Bom nome e dia, sua função. Marita. Sou enfermeira da Fundação Hemopa e trabalho na consulta de enfermagem do ambulatório. Eu tenho grande vivência assim, no tratamento das Fala pessoas um pouquinho mais portadoras alto, de porque às vezes hemofília. o pessoal do online não consegue ouvir bem. Não, eu só queria colocar, para reforçar a questão dos formulários, né, que hoje já estão já disponíveis mesmo no site do Web Coagulopatia, o formulário do termo, quando o médico solicita a inserção do paciente no programa da profilaxia, nós colocamos o nome desse paciente, ele já sai já com o nome impresso, que antigamente a gente tinha que preencher todo o manuscrito, hoje não. Já sai com o termo, já com o nome do paciente, o responsável, o nome do responsável, que sai o nome da mãe. E em questão de relação da equipe multi, também já tem o termo onde o médico assina a aprovação dele, a enfermeira, o serviço social e a psicologia. São os 4 membros da equipe que fazem parte, tá? Então, isso aí a gente já tem também disponível na hora que o médico solicita, nós avaliamos, entregamos para os pais, para o responsável, para o cuidador, uma parte, uma via, que é para poder ler, ter conhecimento como é o programa. Tanto que tem lá, quando a doutora Irida coloca em relação do catéter central, é o que chama muita atenção, né, do familiar, porque ele fica assustado. Quem é que vai querer colocar um corpo? Então, era só essas informações que eu estou aqui colocando, a minha experiência. Obrigada. Obrigada, Marilda. Só um adendo rapidinho, que a gente está com a Hemorrede, e a gente sabe que na Hemorrede não tem todos esses profissionais, mas pelo menos o médico, a enfermeira e um assistente social tem sim. Aí dizer, mas não tem um assistente social só do ambulatório. Mas ele não precisa ser específico do ambulatório. Farmacêutico também tem. Então, quando é que esse paciente vai precisar? Primeiro, o número de pacientes em cada unidade da Hemorrede é muito menor do que aqui na sede. Então, com boa vontade, gente, dá para nós fazermos. E o paciente precisa de uma avaliação mais individualizada, aí você pode, né, solicitar que esse paciente venha ao hemocentro coordenador para fazer essa avaliação. Mas quanto mais perto da sua residência esse paciente faz o acompanhamento, melhor. Ou então a gente pode fazer uma coisa conjunta. Ele faz as avaliações mais frequentes na unidade da Hemorrede e aí, uma vez por ano, por exemplo, ele vem aqui. Pesquisa de inibidor. Não tem problema nenhum fazer na Hemorrede, tá, gente? Então, aquela história de que não pode mandar a amostra de sangue é mito. Não dá para mandar dosagem de fator. Por quê? O fator de coagulação é uma proteína que sofre uma influência muito grande da temperatura. Então, como a gente não consegue assegurar esse congelamento em gelo seco, que seja transportada a amostra congelada, nem sempre dá para fazer pela Hemorrede. Inibidor é imunoglobulina, que não sofre a ação da temperatura. E todas as unidades da Hemorrede encaminham amostras aqui para o coordenador por causa da sorologia. Então, já existe uma logística de transporte de amostra. Então, dá para congelar no freezerzinho lá da unidade e encaminhar essa amostra só no isopor, mas de preferência, primeiro, entre em contato aqui, né, com o hemocentro coordenador, dizendo que está encaminhando aquela amostra para que seja feita a pesquisa do inibidor. Então, o fato de não ter o laboratório lá na unidade não impede que faça esse acompanhamento do inibidor com a frequência que é necessária. Mas alguém tinha levantado a mão aqui, não sei quem foi.
explicar um pouquinho o que é o inibidor, porque a gente já está tão Tá. acostumado, né, nossa rotina, do inibidor, e às vezes quando a gente vai explicar o paciente, ele pega um susto do que é o inibidor, né? Tá. Então, olha só. O inibidor, tá, é uma substância que o organismo produz contra... Então, ele é um anticorpo. Anticorpo, todo mundo sabe o que é? É uma defesa do organismo, né? O nosso organismo, ele produz anticorpo contra substâncias estranhas ao organismo. Então, quando a gente tem uma infecção, o nosso organismo produz um anticorpo para combater, né, aquele agente que está causando a infecção. Para o organismo, o concentrado de fator também é uma substância estranha, mas só que ele não produz essa defesa, esse anticorpo, com tanta frequência. Mas os estudos, a literatura mostra que de 20% a 30% dos pacientes com hemofilia A grave produzem inibidor. A nossa frequência aqui é menor que isso, a gente não sabe por quê, mas nós temos uma ocorrência pequena de inibidor, apesar de nós fazermos busca ativa. Então, o que é que esse inibidor causa? Ele é um anticorpo antifator. Então, antifator 8 ou antifator 9. Que ele pode ter um título alto, e aí qualquer quantidade de fator de coagulação que nós fizermos vai ser anulada por esse inibidor, ou ele pode ter um título mais baixo, que a gente consegue tratar o paciente usando o concentrado do fator numa dose dobrada. Então, por isso que é importante fazer a pesquisa e a quantificação do inibidor. Eu tenho que saber se ele tem e quanto de inibidor ele tem. Então, a gente pede de rotina a pesquisa, se é positiva, a gente pede a quantificação do inibidor, e o Charles tem a gentileza de me mandar os resultados tudo pelo WhatsApp. O WhatsApp é uma maravilha, gente, eu sou fã do WhatsApp, acho que eu já falei muitas vezes isso aqui. E aí, quando ele tem um título muito alto, que alto para a gente, inibidor, é acima de 5 unidades de Bethesda, que é a referência da quantificação, acima de 5 já é considerado inibidor de alto título. E aí não adianta fazer fator 8, fator 9, que o paciente não vai responder. Então, nós vamos ter que fazer um outro tratamento, que ainda agora foi falado aí, que é o uso dos agentes bypassing, que são o concentrado de fator 7 recombinante, que o nome é Novoseven, e o concentrado de complexo protombínico ativado, que é o FEIBA, tá? Então, nesses pacientes com título alto, a gente tem que usar esses outros produtos, que eles não são tão eficazes para promover a hemostasia quanto os fatores de coagulação, tá? Hoje, nós já temos a possibilidade de pacientes com inibidor fazer o emicizumab, né? Acabou de ser aprovado recente pela Conitec o uso do emicizumab em todos os pacientes com inibidor que precisem de agentes de bypass. Então, nós já temos alguns pacientes que era do protocolo anterior, então isso é importante para a hemorrede também. Então, o protocolo anterior era só paciente com inibidor de alto título, que tivesse feito imunotolerância e falhado na imunotolerância. Hoje, o que já tem aprovado é paciente que tem inibidor de alto título, tenha feito imunotolerância ou não, esse paciente pode receber o emicizumab, que aí o poder de cessar, ou não de cessar, de prevenir, porque o emicizumab é só para profilaxia. Então, o poder dele de prevenir sangramentos é muito maior do que os agentes de bypass. E aí nós vamos começar a ter um número maior de pacientes que vão estar usando essa medicação. Então, só um recadinho para todo mundo, né? Mas principalmente para a hemorrede, é se atentar para essas mudanças, para essa frequência de consulta, de exames, para a gente estar realmente cobrando do paciente. Às vezes você vai atender o paciente
paciente não tem exame, tem 2 anos que não vem para uma consulta regular. Ele só vem na urgência, né? Prescreve fator e ele não faz exame. Não pode, gente. Então, mesmo quando ele vem na urgência, ele não tem inibidor, pelo menos a pesquisa de inibidor a gente solicita. Porque como é que eu vou estar dando fator para esse paciente que eu nem sei se ele tem inibidor ou não? Então, não tem como eu estar fazendo profilaxia no paciente que eu não sei se ele tem inibidor. E está tendo sangramento. Vive aqui, está tendo sangramento. O sangramento dele é por quê? Baixa adesão, dose insuficiente ou é inibidor. Então, esse paciente tem que estar vindo para a consulta e tem que estar fazendo a pesquisa de inibidor regularmente e sempre, não só nesses prazos, sempre que nós acharmos necessário, tá? Pesquisa de inibidor. E os outros exames na frequência, primeiro, aquela frequência que o Ministério coloca, e depois vai do centro. Tem centro que coloca a cada 6 meses, tem centro que coloca a cada 12 meses, mas o Ministério exige aqueles outros exames, no mínimo a cada 12 meses. Então, se atentem para isso, para solicitar esses exames para o paciente e que o paciente venha com frequência. Uma outra coisa importante para a hemorroide, que às vezes eu vejo aqui. O paciente mora no interior. Aí ele vem para a consulta aqui, mas ele pega o fator em uma unidade que seja mais próximo da residência. É possível? Claro que é, o ideal. Imagina um paciente que mora em Tucumã. Tem alguns pacientes que moram em Tucumã. Cada mês ele vem aqui no Hemó para pegar fator. Não tem condição, ele pega em Marabá, que é mais perto da casa dele. Mas aí a unidade de Marabá tem que estar atenta. Essa prescrição dele foi para quanto tempo? Né? Prescrevi para 6 meses. Já tem 1 ano que ele está pegando o fator com a mesma prescrição. Não pode. Então, ele passa uma avaliação com o médico de lá daquela unidade para ver. O paciente ganhou peso, o paciente mudou de atividade. Isso, uma coisa importantíssima. A gente falou ainda agora que o paciente ele é cadastrado no sistema Hemovida Web Coagulopatia e ele pode ser atendido de urgência em qualquer unidade, em qualquer CTH, mas é urgência. O paciente é atendido lá em Goiás. Aí ele vem para cá e quer receber a dose da profilaxia aqui. Não, gente, quando ele vem, ele tem que trazer a dosezinha dele. O paciente, quando viaja, tem que levar o seu fator. Ele teve um sangramento, uma hemartrose, ele veio aqui de urgência receber. Pode receber? Pode. Ele é daqui, estava passando férias no Rio de Janeiro e apresentou um sangramento. Ele pode receber a dose de fator lá? Pode. Mas profilaxia, não. Quem dispensa a profilaxia é a unidade onde o paciente está cadastrado. Porque senão vira o samba do crioulo doido, desculpe a expressão, né? O Ministério da Saúde manda uma grade de fator dependendo do número de pacientes cadastrados. Ele manda com aquela previsão. Se eu começo a dispensar a profilaxia para quem não é do estado, vai faltar para o nosso paciente. Então, paciente em trânsito, ele recebe só a urgência, mas não a rotina, tá? Então, gente, obrigada pela atenção. Eu já estou disponível, meu e-mail está aqui. Quem quiser depois lembrar de alguma pergunta, não vocês, né? Que a gente está aqui se vendo todo dia. Mas o pessoal da Hemorrede, se tiver depois alguma pergunta, pode encaminhar por e-mail, tá, gente? Obrigada.